Olá, sou Juliana Rezende, professora de matemática, e essa é a resolução da nossa 20ª lista dirigida. Então, a gente já está na 20ª lista. Se você não tem essa lista, é porque você não está no grupo do Telegram. Eu vou deixar na descrição do vídeo e no destaque dos stories o link para você fazer parte desse grupo. É um grupo gratuito e que toda semana tem muito conteúdo bacana lá para te ajudar a aumentar a sua nota de matemática no Enem. Uma questão bem tranquilinha aqui a respeito de estatística. Vamos ver. O gráfico a seguir mostra o número de casos confirmados por Covid-19 por semana epidemiológica, segundo a data de início dos sintomas. Santa Catarina, 2020. Então, tá aqui, semana 9, semana 10, semana 11, e assim por diante. Considerando os dados, a amplitude e a mediana do número de casos são, respectivamente. Então, observa, eu quero a amplitude e a mediana do número de casos. Como é que a gente vai resolver isso, hein? Vamos pensar. Tem que tomar um certo cuidado, porque a ideia da amplitude é uma ideia simples, mas que pode confundir um pouco. O que muita gente pensa? Muita gente pensa em pegar o primeiro valor e o último valor e fazer a subtração entre eles. Não é bem assim, tá, gente? A ideia da amplitude é você pegar o valor máximo, então vou colocar aqui, amplitude vai ser o valor máximo, independentemente de em que momento que ele ocorreu, menos o valor mínimo. Então, muito cuidado, porque, olha, quem fizesse 118 menos 4, isso ia dar 114. E observa que tem opções com 114 aqui e sempre vai ter. Então, muito cuidado com isso, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar o valor máximo. E o valor máximo aqui, no caso, é 1.125. E o valor mínimo, que aqui, é 4. Então, o que vai ser a amplitude? Vai ser o valor máximo, 1.125, menos o valor mínimo, que é 4. 1.125 menos 4 vai dar 1.121. E aí, a gente vai ficar entre essas três opções. Beleza, agora a gente vai ter que procurar a nossa mediana. Toma cuidado, tá? Porque alguém pode olhar e falar aqui, pensar assim, Ju, tem 21 termos aí? Não. Começa no 9, vai até o 21, então são 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho uma amostra com 13 dados e eu quero descobrir quem é a mediana. Primeiro passo, gente, é tentar descobrir qual que é a posição do termo médio. Por quê? Porque numa amostra com uma quantidade ímpar de termos, a mediana é o próprio termo médio. Para quem não se lembra, a quantidade de elementos antes do termo médio é igual à quantidade de elementos depois. Tem gente que só de olhar para esse número já sabe qual que é a posição do termo médio. Se for o seu caso, ótimo. Se não for, você vai pensar assim para mim, Tem 13. Um deles vai ser o termo médio. 13 menos 1 dá 12. Vai sobrar 12 para dividir igualmente. Então, 6 antes e 6 depois. Agora, tenta entender. Se tem 6 termos antes desse, qual que vai ser a posição dele? Ele vai ocupar a 7ª posição. Então, vai ser o 7º termo da minha amostra. Agora, muito cuidado, porque não é simplesmente assim. Repara, o que muita gente vai fazer? Falar assim, é o 7º termo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai pensar, fácil, 324. Dá uma olhada, 1121, 324. Vai ter essa opção, mas está errado. Por quê? Porque tem que colocar em ordem. Ah, Ju, vou colocar 13 termos em ordem? Não. Você vai só até onde te interessa, você vai só até o 7º, mas tem que colocar em ordem. Então, vou colocar aqui, o menor é 4, depois do 4 vai vir o 19, 4, 19. Depois do 19 vai vir, cuidado, hein, tem um 118 aqui. Então, depois do 19 vai vir o 118. Depois do 118 vem o 131. A gente já está no quarto, está quase chegando. Depois do 131 vai vir o 324. 324. Depois do 324 vem o 327.
Vamos parar aqui para contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo já é o que eu procuro. E quem que vai ser o próximo? O próximo vai ser 356. Então, a mediana dessa amostra aqui é 356. Amplitude 1121 e mediana 356. Agora, não pode esquecer, tá, gente? Qualquer questão que envolva mediana, você tem que colocar em ordem. Para quem, só uma curiosidade, se ao invés de 13 a gente tivesse 14 termos aqui, eu não teria um termo central só, um termo médio. Seriam 2 termos centrais, 2 termos médios. E aí a mediana seria a média aritmética dos dois. Como aqui é 13, é uma situação um pouquinho mais fácil. Mas não esquecem, tem que colocar em ordem. Mais uma questão aqui de estatística. Vamos lá. O dono de uma rede de padarias encomendou uma pesquisa sobre o atendimento de uma filial que acabou de completar 1 mês de funcionamento. Cada pessoa deveria escolher apenas uma das respostas: péssimo, ruim, regular, bom ou ótimo. O proprietário decidiu que se a porcentagem de pessoas que considerou os serviços prestados como ruim ou péssimo ultrapassasse 30%, o gerente deveria ser substituído. Os dados, porém, foram apresentados em um gráfico de setores circulares, mas ao invés de destacar as porcentagens, a empresa contratada para realizar a pesquisa destacou os ângulos associados aos setores circulares. Se o número de pessoas que considerou os serviços da filial como péssimo foi a metade do número de pessoas que considerou os serviços como ótimo, a porcentagem de pessoas que considerou os serviços prestados como ruim ou péssimo foi de... Gente, então, uma questão bem comum, assim, sobre gráfico de setores. Vamos tentar entender. A regra é bem clara. Se, juntando aí, ó, quem achou que os serviços prestados foram ruins ou péssimos, ultrapassar 30%, o gerente vai ser substituído. É ruim e péssimo. São esses 2 setores aqui. Repara, gente, que são 2 setores que eu não sei aqui os ângulos. Ó, aqui ele me deu 126, aqui 90, aqui 43,2. Esse ângulo ele não me deu e esse ângulo aqui também não. Porém, é possível a gente descobrir isso por causa dessa informação. Ele falou que a quantidade de pessoas que considerou o serviço como péssimo é a metade daqueles que consideraram como ótimo. Então, se aqui está associado a um ângulo de 43,2, aqui vai ser metade disso. E metade disso vai ser 21,6. Faz a conta aqui. 43,2 dividido por 2. Coloca uma vírgula, põe um zero, corta a vírgula. 43 dividido por 20 dá 2. 2 vezes 20 vai dar 40. Vai sobrar 3. Desce o 2. 32 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 20 dá 20, vai sobrar 12. Coloca um zero e põe uma vírgula. 120 dividido por 20 dá 6 e não sobra nada. Então, aqui vai ser 21,6. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas e aí, o que eu vou fazer com essa informação? Pois é, lembra, é um círculo. Um círculo completo tem que ter 360 graus. Vamos ver o que a gente já tem aqui, ó. Tem 126 graus das pessoas aqui que acharam regular, 90 dos que acharam bom, 43,2 dos que acharam ótimo, 21,6 dos que acharam péssimo. Aqui, ó, eu vou completar, mas você pode fazer direto. Isso aqui vai dar 8. Aqui vai dar 9 com 10, vai 1. 10, 12, 16, 16 com 2, dá 18, vai 1 e 2. Aqui, ó, você mantém a vírgula no lugar. Então, vai ficar 280,8. Qual que vai ser o ângulo correspondente a quem achou ruim? É só você fazer 360 menos 280,8. Pensa fácil aqui para mim. Se fosse 360 menos 280, isso ia dar 80 graus. Só que eu tenho que tirar 0,8. Eu penso, se fosse 380 menos 280,
ia dar 80 graus. Só que eu tenho que tirar 0,8. Então, vai dar 79,2. Se você não gostou dessa estratégia que eu usei, você pode fazer a conta aí no cantinho. Mas o que eu usei aqui foi ignorar a parte decimal, aí dava 80, depois tirar 0,8. Por isso que ficou desse jeito que está aí. Beleza, mas a gente está interessado nos que acharam ruim ou péssimo. Para quem não lembra aí, gente, o ou para nós significa união. Então, do ruim ali foi 79,2 mais 21,6 de quem achou péssimo. Então, confere comigo, ó. 79,2 mais 21,6. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 10, vai 1, 8 com 2, 10. Então, o ângulo desses dois setores juntos é 100,8 graus. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas o que eu faço agora? Então, agora a gente pode, por exemplo, fazer uma regra de 3. Você pensa assim, ó, se fosse o círculo todo, seria 360 graus. Mas se fosse o círculo todo, estaria associado a 100%. Não estou considerando o círculo todo, estou considerando 100,8 graus. Isso que está aqui vai ser equivalente a x. Agora a gente faz essa conta. Ó, grau corta com grau. Vai ficar 360x vai ser igual. Gente, aqui eu vou multiplicar por 100. Eu vou andar com a vírgula duas casas. Então, vai ficar, anda com a vírgula uma casa, vira 1.008. Mais uma vai virar 10.080%. Agora, você termina essa conta. O que vai ser o x? 10.080 dividido por 360. Esse zero cancela com esse, vai ficar 1.008 dividido por 36. Deixa eu fazer aqui, ó. Sem calculadora, hein, galera? 1.008 por 36. Vamos lá. 1 não dá, 10 não dá, vai ter que ser 100. 100 dividido por 36 dá 2. Então, vai dar 20 alguma coisa. Então, a gente já sabe que o gerente não foi demitido. Só que dá uma olhada. 29, 28, 27, a gente vai ter que fazer. Então, aqui vai dar 72. Vai sobrar 28. Desce o 8. 288 dividido por 36. O que deve dar isso? 8, né? 8 vezes 30 dá 240. 8 vezes 6 dá 48. Então, vai ser 8. E não sobra nada. Repara, o que vai virar isso aqui, hein? O que vai ser o x? O x vai ser 28%. Então, resposta correta, letra D. 28%, acarretando a permanência do gerente. Então, passou raspando aí, mas o gerente não vai ser trocado. Terceira e última questão aí da nossa lista dirigida. Como sempre, gente, uma questão sobre geometria, né? Dá uma olhada. Alfredo é dono de um terreno triangular, como representado na figura seguinte. De acordo com as informações da escritura, BA é igual a CA, que é igual a 2 quilômetros. No intuito de separar uma parte do terreno para o plantio de determinada cultura, o dono da propriedade decidiu construir uma cerca, representada no esquema pelo segmento AP. Então, a cerca que ele vai construir é essa aqui. Considerando que raiz de 6 é aproximadamente 2,4, o comprimento aproximado da cerca que será construída em quilômetro é... Ó, como é que a gente vai fazer isso? Dá uma olhada. Primeira coisa que eu acho importante você entender aqui é que esse triângulo grandão é um triângulo retângulo isósceles. Esse cateto é do mesmo tamanho que esse. Então, esse ângulo aqui é de 45 graus. Esse ângulo aqui também vai ser de 45 graus. Beleza, o nosso objetivo é tentar descobrir quanto que vale esse lado que está aqui. O que a gente poderia fazer? Esse triângulo que está aqui tem um ângulo de 120, tem um ângulo de 45, e eu só sei que esse lado aqui vale 2. Uma alternativa seria você usar
lei dos senos. Então, imagina que você aí é bom com fórmulas e você queira usar a lei dos senos. Dava para usar? Dava. Você ia chamar esse lado aqui de x, ia pensar assim, ó, x está para o seno de 45, assim como 2 está para o seno de 120. Ia resolver, até com uma certa tranquilidade. O que a lei dos senos fala? Ela fala que cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto. Ah, Ju, mas eu não sei quanto que vale seno de 120. Então, seno de 120 é um valor que a gente tem que saber calcular. Mas só para quem tiver curiosidade aí, o seno de 120 é exatamente igual ao seno de 60. O motivo disso é explicado no círculo trigonométrico, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui não, porque eu não vou resolver usando lei dos senos. Ah, Ju, como é que você ia resolver? Eu ia resolver, gente, como eu sempre faço, traçando uma altura. Só que aquela história, você pode escolher aí a altura que você vai traçar. Mas eu não traçaria uma altura saindo daqui. Ó, uma das possibilidades seria traçar uma altura aqui, mas não sei se ia ser muito bom a gente fazer isso. Então, eu vou traçar a altura que sai do vértice, do único ângulo que eu não tenho muita informação sobre ele, que é esse vértice A. Só que aí você tem que tomar um certo cuidado, porque não existe nenhum segmento que saia de A e que forme 90 graus aqui dentro do triângulo. Mas entenda, tá tudo bem. Não tem que formar 90 graus dentro do triângulo. Lembra aí, a altura é um segmento que sai do vértice e que forma 90 graus com o lado oposto ou com o seu prolongamento. Então, formaria 90 graus aqui, ó. Ah, Ju, mas e aí? E aí que eu ia tentar resolver a partir daqui. Mas observe, dá uma olhada. Ó. Esse ângulo aqui, ó, seria um ângulo de 45 graus. Por quê, Ju? Porque aqui é 90, ó. Se aqui é 90 e aqui é 45, aqui só pode ser 45. E aí observa, esse segmento todo que está aqui, a gente sabe calcular, ó, porque aqui mede 2, aqui mede 2. A hipotenusa mede 2, raiz de 2. Ju, como é que você sabe isso? Você pode fazer teorema de Pitágoras, pode usar seno, cosseno de 45, mas todo triângulo, retângulo, isósceles é assim. Se aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, raiz de 2. Beleza. Agora, o que acontece aqui? E aí, você poderia fazer também, se você quisesse, mas eu teria traçado aqui a altura. E não seria uma altura qualquer, seria a altura relativa à base de um triângulo isósceles. Essa altura, é mediana, é bissetriz. Ah, Ju, como é que você sabe disso? 45, 90. Quem que vai ser esse ângulo aqui? Eu não vou escrever aqui dentro não, para não tumultuar demais. Mas esse ângulo aqui é de 45 graus. Tá, mas o que isso ia me ajudar? Repara, esse lado aqui seria raiz de 2. Por quê? Porque é mediana. Ah, Ju, eu jamais ia lembrar disso. E aí? E aí que você ia ter que dar nome. Você chamaria aqui de x, aqui seria x, e a hipotenusa seria x raiz de 2. Repara, x raiz de 2 vai ser igual a 2. Porque x raiz de 2 aqui é 2. E aí você ia ter que fazer essa conta. Eu gosto de fazer direto aqui, mas você poderia passar dividindo. 2 sobre raiz de 2. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Isso aqui vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. Esse 2 cancela com esse, o que dá o x? Raiz de 2. Só que se você sabe essas propriedades da geometria, sua vida fica um pouquinho mais fácil. Por quê? Se a hipotenusa aqui é 2 raiz de 2 e o triângulo é isósceles, esse segmento não é só altura. É altura, é mediana, é bissetriz, é mediatriz. Então, aqui mede raiz de 2. Só que se aqui mede raiz de 2, aqui também vai ser raiz de 2. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas e aí? E aí que esse ângulo aqui é conhecido, ó. Por que esse ângulo aqui é conhecido? Porque esse ângulo aqui é de 60 graus. Aqui é 60, aqui é 90, esse ângulo aqui é 30. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a regra do triângulo 30, 60 e 90.
Mas eu vou desenhar ele aqui de fora, porque como eu tive que explicar muita coisa ali, meu desenho ficou um pouco tumultuado. Mas veja se você consegue entender aqui, ó. Aqui tem um ângulo de 90, aqui é A, aqui eu vou chamar de Q, e aqui eu vou chamar de P. Esse lado aqui a gente acabou de descobrir que vale raiz de 2. Aqui, gente, tem um ângulo de 60 graus. Aqui tem um ângulo de 30. O que você tinha que lembrar aqui para mim? Todo triângulo com ângulos de 30, 60 e 90 é assim, ó. Oposto ao ângulo de 30, vale a metade da hipotenusa. E o oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Então, observe, eu chamaria aqui de A. Então, a metade da hipotenusa seria A. Quem seria a hipotenusa? 2A. E o cateto oposto ao ângulo de 60, A raiz de 3. Beleza. Aí você fala, não, Ju, mas com a lei dos senos não seria mais fácil? Sim. Nesse caso, a lei dos senos seria mais fácil. Mas eu estou pensando numa situação em que você não se lembraria dela. Agora eu vou usar essa regra. Dá uma olhada. A raiz de 3 vai ter que ser igual a raiz de 2. Então, o que vai ser isso aqui? Em que vai ser o A? O A vai ser raiz de 2 dividido por raiz de 3. Racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. O que vai ser o A? O A vai ser raiz de 6 dividido por 3. Agora, muito cuidado, tá? Eu vou terminar aqui, mas o raiz de 6 ele falou que era 2,4. Então, vai ser 2,4 dividido por 3. 2,4 dividido por 3 dá 0,8. Agora, cuidado, porque alguém vai chegar aqui e falar assim, Ju, não é possível, fizemos um tanto de conta e não tem resposta. Está errado alguma coisa? Não, é porque a gente não terminou. O que é o segmento AP? Vai ser 2 vezes 0,8. O que vai ser 2 vezes 0,8? 1,6. Então, resposta correta, letra E. Com a lei do seno, gente, ficava mais fácil, sim. Só que além de você ter que guardar a lei do seno, você tem que saber quanto que vale o seno de 120. Quero que você tente fazer com a lei dos senos aí, e depois você me conta o que você achou. Mas eu já te adianto que esse aqui é um dos poucos exemplos em que usar a fórmula vai ser mais rápido do que traçar a altura. Agora, eu espero que você tenha tentado fazer as questões, espero mais ainda que você tenha conseguido resolver e que aquelas que geraram dúvida você tenha conseguido sanar aqui. Não esquece, tá? Se você não está no nosso grupo do Telegram, você está perdendo tempo, porque lá já tem muito conteúdo bacana e gratuito para te ajudar a aumentar a sua nota no Enem. Então, muito obrigado por você ter assistido e até a nossa próxima resolução.